Olá, queridos e queridas. Eu sou a professora Estela Rocha, mas você já sabe disso, né? Eu coordeno aqui os cursos digitais da educação aqui na Gran Faculdade e é um prazer estar novamente com você aqui em mais um bate-papo semanal. Bom, o tema de hoje não é um tema só para a área de educação. É um tema que aflige a sociedade como um todo, mas a escola tem sido um dos locos de debate, de acolhimento e também de perpassar por essa situação, que é a questão da violência. E eu não estou falando aqui da violência só, da violência para a escola, na escola, com a escola, tem muitas questões. Para essa mesa, eu trago aqui um convidado, um querido amigo, né, pessoal e profissional que eu conheço há muito tempo. Antônio Futuro, venha para minha tela, dividir a minha bancada. Seja bem-vindo. Oi, prazer imenso estar aqui contigo, Estela, com o pessoal que trabalha contigo, com os alunos, com quem quer que seja e que vá nos acessar. Exatamente. Antônio, eu tenho feito uma questão nos últimos... toda semana eu estou aqui batendo papo com os nossos estudantes e eu sempre acho que é melhor o convidado falar por ele. Então, quem é Antônio? Conta um pouquinho pra gente quem é Antônio. Futuro. Antônio Futuro, né? Meu nome é Antônio, o Futuro vem do meu trabalho social. Eu tenho uma particularidade que eu conto sempre, né? Antes de entrar na rede estadual de ensino, onde eu estou hoje, onde eu estive diretor por 6 anos, onde eu já estive coordenador pedagógico, orientador educacional. Antes disso, eu tive uma trajetória muito interessante no que a gente chama de movimento popular, no movimento educacional, na década de 90, na década de 80. Eu estava ali no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Eu cheguei a lutar pela promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente em 96. Eu estava em Brasília, para você ter uma ideia, junto com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, recolhendo a assinatura dos ministros do então presidente Collor de Mello. Naquela oportunidade, a gente lutava para que o Estatuto fosse homologado, sempre envolvido com movimentos sociais, sempre envolvido com aquelas crianças que um dia a gente chamou de crianças em situação de rua e que agora a gente chama de crianças com vulnerabilidade social, que continuam sendo crianças em situação de rua, jovens em situação de rua. Passo para o Estado, vou trabalhar na escola pública e costumo dizer que só muda o CPF. A molecada é a mesma, obviamente que com uma estrutura familiar que lhe permita estar na escola. A escola ela não combina com a maturidade psíquica e biológica da criança, eu sempre digo isso. Não é que a criança seja irresponsável, mas uma criança de 7, 8, 9, 10 anos de idade não consegue dormir cedo para ir para a escola, arrumar a sua roupa para ir para a escola, comprar o seu material para ir para a escola. Então não seria nenhum demérito dizer que essa criança não tem maturidade psíquica e biológica para estar na escola, o que pressupõe uma estrutura familiar, que não seja aquela estrutura tradicional. Na maioria das vezes, hoje, infelizmente, é o irmão mais velho, é a irmã mais velha, é a vizinha que toma conta daquela criança, mas existe uma estrutura, existe um arcabouço familiar que permita que aquela criança vá para a escola. Eu acho que essa trajetória me ajudou em muito no Estado, não só na relação pessoal com as crianças, como na relação de entendimento do papel da escola para com a juventude, para com a violência. Não por acaso, 4 anos depois, eu era diretor-geral de uma escola de 1.400 alunos, por onde eu permaneci durante 6 anos. Eu acho que é um pouco dessa minha trajetória. O nome Futuro era um apelido que eu até não gostava, mas a molecada deu uma conotação positiva e virou Tio Futuro. E engraçado que eu vou trabalhar na escola pública, não me anuncio como Antônio Futuro, me anuncio como Antônio, mas todo mundo fala, você é o Tio Futuro e tal, porque a gente vê como é que essas crianças, né, elas estão espalhadas pelo Rio de Janeiro, pela sociedade brasileira, aqui no Rio de Janeiro, pela sociedade carioca. E é interessante, Antônio, quando você fala a tua fala é uma fala muito potente, porque, né, não falei aqui, mas a gente se conhece há quase 20 anos, né? É mais ou menos o tempo que a gente teve de um encontro profissional e que, de alguma forma, a gente também levou para a vida pessoal, porque a gente já se esbarrou em tantos lugares de trabalho. E, Antônio, você tem um trabalho com a juventude que eu acho que
herdei isso da nossa amizade profissional, que é essa paixão também pelos jovens, né? Eu sempre me senti, não que eu fosse incomodada, mas eu achava que a educação infantil, para mim, na pedagogia, não era o meu campo de atuação. Eu não me sentia tão feliz, né, o meu lugar no mundo, do que numa sala com os jovens, e isso eu aprendi com você. Acho que eu nunca tinha te falado, então está aqui publicamente a minha fala, que é esse aprendizado que eu tive com você. E, Antônio, como é que você vê essa relação entre juventude, violências e a escola, né? Como é que essa tríade aparece, né, nos seus estudos, no seu trabalho nesses últimos anos? Primeiro que a gente escreve e percebe o quanto a gente entende dessa história, né? Eu sempre digo isso, o processo pedagógico brasileiro, a legislação educacional brasileira, a LDB, eu acho que a Constituição brasileira são extremamente bem elaboradas, extremamente bem executadas, contraditória a tudo que eu penso e falo, calma, que eu vou me justificar, e a gente tem uma mania de mudar a lei, né? Aumentou a criminalidade, muda a lei, bota o cara na cadeia mais 30 anos, pena de morte, arranca a mão, tudo que você possa imaginar, as maiores barbaridades que a gente possa ouvir. Quando, na verdade, eu costumo dizer que se a gente apenas executar a lei como ela tem que ser executada, a gente consegue experimentar bons resultados. Na verdade, a gente já experimenta bons resultados. Porém, num número muito pequeno, muito aquém do que deveria ser. O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente precisa respeitar essas dimensões continentais. Basta dizer que hoje a gente tem cerca de 50 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Esse é um número muito significativo, esse é um número que demanda uma ação do Estado muito impactante para atender essa juventude. Essa juventude tem que estar na escola, essa juventude tem que ter uma atenção especial. A gente vive num país que tem uma característica racista muito acentuada, homofóbica muito acentuada. E por que eu estou trazendo aqui essa característica do racismo? Porque 51% desses jovens são pardos, onde você pode colocar pardos ou negros, 10% deles são negros declaradamente, o que pode ser muito maior, e somente 38% são de branco. Somente não, porque é um número significativo também. Porém, esses jovens brancos não carregam na sua historicidade de vida uma resistência à sua cor. Então, é fundamental que a gente tenha políticas para atender, minimizar essa questão. A gente tem uma legislação que leva para a escola a obrigatoriedade da aplicabilidade da historicidade do negro na educação, mas ainda assim é muito pouco. A gente precisa, mais do que isso, se acostumar com a ideia de que esse público vulnerável, seja ele negro ou não, ele precisa de um impulso, ele precisa de uma atenção do Estado, porque o Estado precisa entender que essa juventude é uma juventude que por muito pouco tempo vai ser jovem. Daqui a 5 ou 6 anos, o jovem entre 18 e 21 anos, por exemplo, já vai ser um adulto. O jovem de 26, 27, 28 anos, ele já está compondo o mercado de trabalho. Então, é fundamental entender, por exemplo, quantos jovens no Brasil cursam o ensino médio? Aproximadamente 47 milhões. Isso é um dado bastante interessante, né? Somente 7 milhões vão acessar, desse ensino médio, vão acessar a universidade. Isso é um número preocupante. Esse é um espaço que a gente tem que atuar com muita ênfase. O governo federal, recentemente, com o pé de meia, começa a comemorar um aumento na inscrição do Enem. Isso, palavras do próprio ministro da Educação, Camilo Santana, ele vai dizer que a última etapa do fomento financeiro do pé de meia está ligado à inscrição do Enem e à execução da prova. Obviamente que isso vai dar um impacto, mas eu particularmente acho que ainda é muito pouco tempo para fazer essa avaliação. Porém, é inegável que esse é um bom caminho. E aí eu trago um dado interessante, que é o fato da gente ter uma sociedade brasileira que, via de regra, tende a condenar essas ações, tende a condenar essas benesses como se fosse assim, uma coisa absurda. Eu trago aqui no material que eu estou lendo paralelamente a história da Finlândia, por exemplo.
A Finlândia, que é um país altamente desenvolvido, que não tem o impacto do jovem na sua sociedade como nós temos no Brasil, a ter um programa para famílias, incluindo mundialmente o famoso kit básico para bebês, um benefício mensal para as crianças, que tem quase 100 anos, há 80 anos é praticado na Finlândia, R$ 463 por mês para cada bebê que nasce, independente da condição financeira da família, a menos que a família declare que não deseja receber esse programa. E na Finlândia não há nenhuma resistência ao chamado kit de maternidade, kit bebê, para que essas crianças recebam esse fomento. Aqui no Brasil, você fala do pé de meia para uma criança extremamente vulnerável e há uma resistência negativa muito grande. Eu acho que a gente precisa se acostumar. Primeiro, tomar pé de que tem uma juventude que vai comprometer violentamente essa sociedade caso ela não seja atendida. Eu tenho a expectativa que ela impacte educacionalmente nessa sociedade. Mas agora, para isso, a gente precisa ter um fomento público. E mais do que isso, a sociedade precisa entender a necessidade desse fomento público. Eu faço comparações bizarras que as pessoas se assustam e que não há uma resistência. É isso que eu falo de um país tupiniquim, né, com um capitalismo ainda selvagem, como eu costumo dizer. A gente tem, por exemplo, a concordância da sociedade que um parlamentar, por exemplo, se aposenta com 2 mandatos, e não há nenhuma resistência quanto a isso. O Rio de Janeiro agora veio a público que o auxílio, o valor alimentação de um deputado estadual por dia é de R$ 200. Por dia, o vale alimentação de um deputado estadual do Rio de Janeiro é R$ 200. E ninguém reclama, você não vê nenhuma grita por isso. Aí você para numa roda de amigos para conversar em 2 minutos, o assunto é o pé de meia. Está todo mundo horrorizado que uma criança miserável, que mora em condições de vulnerabilidade social, vai receber uma ajuda de custo de R$ 200. Nós que somos professores da rede estadual, estamos vendo isso, as crianças estavam dando mais bem vestidas. Eu tive um aluno esse mês que foi no dentista com o dinheiro dele, porque estava com dor de dente. São elementos que vão criar condições para que essa juventude possa frequentar a escola. Ah, mas o moleque não quer nada. O moleque está indo à escola para beber, para comer, o moleque está indo à escola para se divertir, para namorar, o moleque está indo à escola para receber o pé de meia. Que bom, que bom. Ele poderia estar na boca de fumo fazendo essas coisas. Ele poderia estar na comunidade, por exemplo, fazendo essas coisas. Ele poderia ter ido à praia, participar de arrastão, fazer essas coisas. Mas não, a sociedade está mostrando que a escola é prazerosa. Cito sempre a frase do Rubem Alves: criança gosta de escola, criança não gosta de estudar. Temos que criar uma condição pedagógica para que essa criança consiga entender a escola e consiga entender o processo pedagógico da escola. Nossa, Antônio, que fala, assim, que eu já estou acostumada a ouvir você, sempre fico muito encantada. E você trouxe alguns pontos aqui que eu acho que ajudam a gente a refletir. Você trouxe um ponto que é algo que eu venho fazendo na minha prática e mais significativamente ao longo dos 2 últimos anos, que é de ampliar a minha educação antirracista, porque, de fato, meu público de estudantes é um público majoritariamente de pessoas negras, né? Se a gente fosse falar aqui do colorismo, você vai da primeira paleta até a última. Então, ler autoras negras, já que a maioria são meninas, tem me permitido me aproximar mais dessas meninas. Eu acho que esse é um ponto, né? Que a gente precisa, como sociedade, caminhar um pouco mais de mãos dadas. Um segundo ponto que você traz é essa preocupação da sociedade quando a gente está falando da vulnerabilidade social e que a gente continua repetindo falas sobre um grupo que muita gente não conhece, porque eles não estão lá no chão da sala como a gente está. Então, acho que essa é uma outra questão importante na sua fala. E aí eu me lembrei que a gente já teve, em algum momento, uma Secretaria da Juventude aqui no governo federal e que a gente está precisando novamente falar sobre esse olhar para a juventude, né? Que eu acho que é um pouco que a sua fala vem trazendo. Quem é esse jovem? Esse jovem poderia estar em outro lugar. Hoje ele está na escola porque ele gosta. E a gente vai fomentar nesse estudante, né, o gosto pelo ensino, o gosto pelo estudo. Mas tem uma questão importante na tua fala, Antônio, que eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre ela, que é essa questão que o Estado está muito mais voltado para a questão da segurança pública do que, de fato, em promover
a questão da transformação social. E aí, assim, dentro disso, o que a gente faz, né? Que caminhos que podem ser possíveis? Eu tenho muito tranquilo que a gente precisa produzir produtos, né? Eu acho que a internet dá essa possibilidade para a gente, não só escritos, mas como midiáticos também, para fazer essa reflexão com a sociedade. Discutir em botequim, discutir em grupo de amigos, o resultado é muito pequeno, mas quando você apresenta um texto, é muito legal. Eu estou com uma mania feia agora, que eu sempre escrevo pequenos textos, não só na internet, como eu imprimo também. Por incrível que pareça, isso na mídia chama confluência de materiais, conjunção de materiais. Você não dispensa nenhum material midiático. Você faz um trabalho muito bom na internet, mas você distribui papelzinho na rua. Você pega a Coca-Cola, por exemplo, e até hoje, com todo esse processo midiático monstruoso que tem, a Coca-Cola vai lá no mercado e cola o papelzinho da Coca-Cola também. Eu acho que a gente não pode se descolar dessa relação mais direta. Então, eu tenho meus textos pequenininhos, eu encontro com a pessoa, está discutindo muito comigo, eu falo, eu fiz esse material aqui para você. Às vezes é um material pequenininho, mas que dá para dar uma ideia sobre isso. Ou a gente aceita o Bolsa Família, ou a gente aceita o pé de meia, ou a gente apresenta para essas pessoas quem é a Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, começa a discutir com essas pessoas que há uma intelectualidade negra, que há uma intelectualidade na favela, que há um episódio cultural efervescente, que existem várias culturas possíveis, várias juventudes possíveis, né? Sempre que eu estou na rua, e com a minha idade isso é muito comum, com os meus amigos mais preconceituosos, amigos porque conviveram comigo 40, 50 anos, eu moro numa praça onde a gente joga futebol até hoje, inclusive eu estou contundido nesse momento, porque o meu corpo me lembrou que eu não sou mais aquele jovem que eu imaginava, e aí, quando eu tô com essa rapaziada, assim, há muitas falas preconceituosas, e uma fala que eu ouvi certa vez e que eu aprendi e que eu adoro, é quando passa, por exemplo, um jovem negro com um black desse tamanho, com uma camisa africanizada, estilizada, e alguém produz um comentário preconceituoso, olha lá, ali, tá vendo como é que ele tá? Aí eu respondo assim, possivelmente está na faculdade e recebe mais do que você. E aí, assim, esse é o argumento que o capitalismo quer ouvir, mas eu acho que a gente tem que escrever esse tipo de coisa, a gente tem que publicizar midiaticamente, mas tem que escrever, não só livros, mas como pequenos materiais para estar ali no embate na rua. A sociedade brasileira tem que aprender que ela tem que aceitar esse recurso público jogado nessa direção. Não é possível um caveirão custar 15 milhões, o governo do estado do Rio de Janeiro comprou, salvo algum engano, algo em torno de 10 caveirões recentemente. O impacto é muito pequeno no combate à violência desses caveirões, haja vista que a gente está convivendo com os caveirões há anos e a gente não vê uma diminuição da violência do tráfico, do comércio varejista de drogas na comunidade, do assalto de automóveis, e, por exemplo, um drone custa 10 vezes mais barato e tem um resultado muito melhor. A gente precisa de mais inteligência, mais atenção com a educação, mais atenção com a juventude. Sempre que eu vejo um jovem no tráfico, sempre que eu vejo um jovem sempre sendo assassinado, eu não comemoro porque morreu o bandido. Eu fico triste porque a gente perdeu um jovem que poderia estar na faculdade. E se não está na faculdade, se não está no ensino médio, é porque o Estado não produziu condições para que a gente fale dessa juventude contra esse jovem. A gente fala muito da juventude do jovem. Sempre que eu falo de juventude na escola, e agora na Semana da Normalista, na escola que eu estou trabalhando, eu fiz uma oficina que foi uma das mais lotadas, por exemplo, onde eu falava de fake news, juventudes e violência. Eu comecei sinalizando para os jovens que eu não ia falar da juventude do jovem na escola, como eles imaginavam que eu fosse fazê-lo. Coisas do tipo, o jovem quebrar a escola, o jovem fazer bagunça, o jovem não sei o quê. Eu falava da juventude da escola, a juventude de um desenho pedagógico distante da realidade do menino, a juventude de uma escola que reprova, a juventude de uma escola que não aceita que aquele jovem tenha, assim, uma ambiência social que lhe traga comportamentos diferenciados, que não significa falta de educação, significa falta de oportunidade. Eu sempre digo assim, o jovem, olha só que besteira, esse jovem vai lá, eu dou sempre esse exemplo, quer dizer, eu tenho vários exemplos, né? Eu sou um frasista. No outro dia, o jovem jogava o papel do lanche no chão.
Aliás, é muito comum no final do intervalo do lanche, o pátio está cheio de papel, principalmente dia de bolinho, que aí o bolinho é descartável, a embalagem, aí fica tudo no chão, aí tem que ir lá varrer. Eu era diretor da escola e eu varria. Aí sempre alguém se solidarizava comigo e me perguntava: diretor, você está varrendo o chão? Aí eu falava assim: não, eu tô cumprindo um papel que a pessoa que jogou o lixo no chão deveria ter cumprido. E aí eles começaram a me ajudar e eu senti uma diminuição daquele processo. Eu chamava disso de pedagogia do exemplo. A gente chama isso de pedagogia do exemplo. Mas o que eu estou querendo trazer é que, assim, é muito fácil julgar a falta de educação do outro. A criança joga o papel no chão, ela é sem educação. Aí, quando eu vou à praia, eu imito os japoneses, quando vão ao estádio de futebol, e levam consigo um saquinho plástico e jogam todo o lixo que está ali a mais e jogam na lixeira. Eu sou uma das poucas pessoas no meu entorno que faz isso. E eu costumo dizer, essas pessoas que estão aqui são as pessoas que condenam os jovens que jogam o lixo no pátio da escola. Então, não é a questão de ser porco, sujo, imundo, sem educação. É uma ambiência educacional. A mesma ambiência educacional que nós não temos na praia. É a mesma ambiência educacional que faz com que a gente não selecione o lixo reciclável. Agora, falar do outro é muito fácil. Não é uma questão de ser ou não ser sujo, porco, qualquer coisa. É uma questão de você ter uma ambiência educacional. E a escola deve promover essa ambiência educacional. Por isso, a criança estar na escola já é um processo muito interessante. Rediscutir o modelo pedagógico da escola, a estrutura estética da escola. A gente precisa de... Numa das escolas que eu fui diretor e você viu esse processo, teve 2 salas que eu investi muito para que elas acontecessem. Uma delas era uma sala de vídeo, que tinha um vidro muito grande que a gente conseguia ver de fora para dentro, onde as crianças assistiam um filme que elas quiseram, que tinha algumas proibições de filmes e tinha algumas sugestões de filme. A sugestão de filme nem sempre era aceita, mas a proibição era algo que a gente não negociava. E os meninos, as crianças, viram os filmes normalmente. Os nossos jovens, era uma escola de normalista, as meninas várias vezes eu entrava assim de surpresa para ver que filme elas estavam vendo, e eram filmes muito legais. E, na maioria das vezes, não vou mentir, eram musicais que eles estavam assistindo. Aí o pessoal: Antônio, você não tem medo deles verem alguma coisa erótica e tal? Eu falo: meu filho, isso está no celular dele. Ele não precisa ir para a sala de vídeo. A sala de vídeo, ele já introjetou que é um espaço pedagógico. Então, a gente tinha assim espaços onde a gente conversava com a criança para que fizesse da escola um ambiente prazeroso. Porque a escola é legal, eles gostam da escola. Agora, você precisa também entender que essa juventude já não tem mais o espaço social da rua que eu tinha, por exemplo. Eu ia para a escola correndo para acabar o horário para jogar bola na rua. Quando era tempo de pipa, correndo para soltar pipa. Hoje a molecada vai para a escola e não tem a necessidade de ir para casa jogar bola, porque ele não pode jogar bola. Ele joga bola na escola. E a gente vai ter que entender isso. Que saídas são essas? É óbvio que não é abrir a quadra da escola no horário de aula, mas é negociar com a molecada em que momento que eles podem jogar bola. Por exemplo, essa é uma violência da escola com o aluno. Aí, com isso, você vai ter reverberando a violência na escola, a violência praticada pelo aluno. E a gente vai conversar sobre isso com ele. Um projeto que a gente está desenvolvendo na escola agora, eu e uma outra professora que tem muito essa expertise, é sobre produção de vídeos, né? Sobre o que tem de legal na escola. E quem produz o vídeo com maior conta-ponto depois, quem tiver mais likes no vídeo, quem tiver maior divulgação, maior visualização, são elementos positivos na escola. Isso vai valer ponto. Por quê? É preciso que o aluno aprenda a publicizar o que a escola tem de positivo. Eu sempre brinco, tem uma porrada na beira da escola, na porta da escola, tem uma briga, tem um conflito, dá 10 mil visualizações em meia hora. Ele precisa entender que o que tem que dar 10 mil visualizações é aquilo que tem de positivo na escola dele, é aquilo que tem de positivo no que ele faz. Sarau de poesias, teatro, música, show de talentos, coisas maravilhosas que eles fazem e eles não publicizam. Então é uma mudança de paradigma, tanto da sociedade aceitar a escola, aceitar o recurso investido na criança que está na escola e, sobretudo, entender que a escola é um espaço que vai produzir uma sociedade mais ou menos violenta. Na verdade, não é só a escola, é também a escola. Mas aí você tem uma família que está se modificando, uma família que está desestruturada por conta do trabalho, você tem uma sociedade que tem um Estado
cada vez mais violenta. A gente está vivendo isso no Brasil e no mundo, onde, por exemplo, o enfrentamento bélico parece ser a maior solução, ainda que ele não apresente resultados. Eu quero uma segurança pública, sim, mas eu quero uma segurança pública mais inteligente e menos belicosa. Eu prefiro câmeras do que armas, eu prefiro drones do que caveirões, e, fundamentalmente, escola para atender essa juventude. Olha, Antônio, eu ficaria com você aqui mais 24 horas conversando, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu deixo aqui meu abraço quentinho para você, que tem um tempo que a gente não se vê, mas a gente está sempre trocando ali mensagens, né? Seja Instagram ou WhatsApp, porque os amigos fazem isso. E muito obrigado por ter vindo aqui partilhar, e claramente você estará aqui comigo outras vezes na minha bancada. Um abraço e até a próxima. O abraço é meu, né? Eu acho que isso aqui eu faço com o maior prazer, porque eu faço sempre. Tenho lá o meu canal para isso, Antônio Futuro. É o único que tem, Antônio. E lá eu discuto muito da questão pedagógica e sempre fazendo esse link com a violência. Eu sempre falo de uma escola prazerosa. Eu acho que é isso, a juventude tem que ser feliz, a gente precisa de mais espaços prazerosos. Aqui no Rio de Janeiro, eu não quero discutir por quais razões, se fala muito porque o prefeito está fazendo, porque ele quer Ibope, quer voto, não quero discutir isso, mas aqui começa a pintar uma coisa que são os espaços prazerosos e gratuitos para a juventude. Então a gente tem lá o Parque Piedade, o Parque Realengo, a gente tem agora a Praça Mauá. É isso, a juventude precisa de espaço para brincar. Eu me lembro que eu jogava futebol na minha infância e brigava uma vez por semana. E como isso me fez bem, jogar bola, brigar, brincar, soltar pipa, jogar bola. Hoje a criança não tem isso, a escola é esse espaço. Mas eu me lembro que eu, embora não fosse um excelente aluno, eu só vou me tornar um bom aluno no ensino médio. Eu me lembro que na escola eu não tinha esse tipo de ação, porque eu não precisava, porque eu tinha uma praça, eu tinha um espaço público, percebe? Onde eu canalizava toda a minha energia e eu ia para a escola para estudar, embora não fosse um bom aluno. Eu vou virar um bom aluno no ensino médio. Então é legal entender isso, a gente precisa criar espaços para essa juventude. É preciso que o Estado retome o espaço público. Obrigado pela oportunidade. Chamou, eu estou aqui, Estela. Com certeza. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Conto com vocês, hein? Tchau, tchau.